Bem-vindos ao podcast oficial do Fora de Série, o FSCast. E hoje, mais uma vez, com Alisson Paese. E aí, galera? Rafael Capelli. Olá, olá, olá. E com um convidado super especial, um ídolo, um mito, o homem das mil faces, Rui Branquinho. Câmbio presente. Rui, obrigado pela presença, é um prazer enorme, apesar de toda a animosidade que você traz contra a minha pessoa. É um prazer enorme ter você aqui. Cara, e nesse começo de podcast, nesse começo de empresa que a gente está começando a construir aqui, tem uma pessoa do gabarito, garbo e elegância de Rui Branquinho, é sempre muito importante. A gente sempre começa explicando um pouco do que a gente faz aqui, é um papo entre amigos, tá? Então a ideia é a gente conseguir explorar uma pergunta que vem assolando a humanidade, ou o nosso mercado, o mercado publicitário aqui hoje no caso. A falta de criatividade, Rui Branquinho, está matando o mercado publicitário? Bem-vindo e suas impressões iniciais, por gentileza. Obrigado, por enquanto ainda é um prazer estar aqui, mesmo depois dessa introdução heróica e confusa, mas vamos lá. Cara, eu acho que é assim, a criatividade ela não está diminuindo, ela não está sendo esquecida, ela não está perdendo valor, até porque eu acho que o dia que a criatividade não for a grande protagonista da nossa profissão, a profissão deve ou mudar de nome ou se redesenhar completamente. E eu não estou aqui deixando de lado tecnologias e inovações e novas mídias, não é nada disso. Mas eu acho que como core da profissão, quando a gente está falando de comunicação e marketing, a criatividade, eu acho que a gente tem em português uma palavra que é única, como palavra que é o inédito, o nunca feito antes, né? A primeira vez das coisas, que se você pensar tanto em comunicação quanto em um novo produto, uma nova plataforma, um novo jeito de vender, essa busca nunca vai acabar. Ela é basicamente alimentada por criatividade. Então, não, eu não acho. Eu acho que como em todos os períodos de mudança, existe uma série de experimentos que a gente está fazendo, tem uma série de confusões, tem uma série de proposições que a gente está testando e que então fica uma fumaça, mas que é natural desses momentos e daqui a pouco ela baixa e a gente vê quem é que ficou ali de pé. A gente trazendo só um pouco para quem talvez não saiba muito bem quem é, que eu duvido, porque a nossa audiência é super qualificada, mas o Rui, ele tem uma experiência larga experiência em W. McCann, Young & Rubicon, Grupo Dan agora, foi empreendedor também, teve a sua própria iniciativa, né, a sua agência, e é um criativo de origem, né? Brincadeiras à parte, eu admiro muito o Rui, porque é um dos poucos criativos que consegue trazer uma visão de negócio para a agência, o que é impressionante, não é que traz os devaneios de ações ou campanhas que não são viáveis ou que não conversam com o modelo de negócio do cliente. Esse foi um ponto que sempre me chamou muito a atenção, de como que ele consegue trazer a necessidade do cliente, os objetivos, os KPIs que eles têm, com conceitos criativos super, super fortes, super bem estabelecidos. E eu acho que isso talvez tenha ajudado a construir esses 50 leões que você carrega junto por aí. Da sua jaula. É por aí. Na verdade, eu acho que eu tive a felicidade de começar em duas escolas muito reconhecidas pela criatividade, duas escolas nacionais de referência e que são referências até hoje, que foi a DPZ e depois a W Brasil. Mas eu acho que quando a gente está falando dessas mudanças, eu acho que talvez eu tenha um pouco desse monte de elogio que você falou, mas eu acho que o criativo, ele realmente, se ele não percebeu, e eu não estou falando de agora, eu estou falando de 10 anos atrás, se ele não percebeu essa mudança, esse shift que ele precisaria ter
para estar mais próximo do negócio e não só ser encarado como a parte efervescente, né, ou o brilhareco ou a espuma da história, eu acho que realmente ele perdeu a chance de entrar nessa nova rota que o mercado seguiu. Acho que hoje é impossível, e você vê a maioria dos criativos respeitados lá fora. Então, assim, você vai ver desde um David Droga, por exemplo. Ele é um cara que ele continua sendo criativo, só que ao mesmo tempo ele vai lá e faz uma associação com a Accenture Interactive, porque ele percebe todo o movimento, sem, no entanto, que eu acho que é absolutamente impossível, deixar a parte ou esse DNA criativo para trás, porque senão a pessoa perde de novo. É uma marca que perde o seu core, né? Os valores básicos ela perde. Quer dizer que uma pessoa que de DNA criativo não pode ser um grande gestor, não pode ser um grande líder de mercado? Pode, mas sem nunca tirar o pé daquele negócio. Porque se ele tirar, eu acho que ele perde identidade e ele perde a essência da coisa. Você acha que os clientes eles passam a entender esse movimento também? Ou eles, de que a agência ela precisa também pensar no KPI? Ou essa divisão de agências, uma cuidando de digital, outra cuidando de performance, outra cuidando de criação, outra cuidando de mídia offline. Você acha que isso dá uma confundida? Porque no final do dia você tem uma uma receita criativa, imagino, que ela tem que ser adaptada para vários meios de comunicação diferentes. E esses meios, às vezes, eles precisam de uma releitura criativa. E aí talvez essa releitura criativa pelo criativo de agências diferentes, ela possa bagunçar o coreto. Como é que você vê essa história? Não, eu acho que é como qualquer serviço, né? O cliente que se sentir bem atendido por uma estrutura só, ele obviamente vai ter uma vida muito mais tranquila, porque a gente está falando basicamente de gestão de pessoas e de tempo. Então, a hora que você tem 8 fornecedores diferentes de comunicação, isso, por mais que você seja organizado, isso vai te demandar tempo, vai abrir chance de erro, quebra de informação, blá, 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 um monte de coisa. Então, eu duvido que se você perguntar hipoteticamente para um cliente, para qualquer anunciante, assim, você gostaria de ter um interlocutor e resolver toda a tua vida de comunicação? O cara vai falar que sim, isso é óbvio. Se isso é possível hoje, aí já é uma outra discussão. O que eu acho que pode acontecer eu não acho que a gente ainda tenha estruturas que consigam atender tudo da mesma maneira, com a mesma excelência que esse cara busca. Aí sim, talvez fizesse sentido ele tentar não ter uma, mas ter 2 ou 3, focando essas divisões e indo buscar essa excelência lida pelo cliente aonde fosse necessário. Mas com certeza é um sonho de qualquer cliente resolver isso one single shot, né? Mas tem voltado um pouco do mercado, né, Rui? Essa pulverização, acho que os clientes, pegando bastante gancho no que você falou, assim, acho que eu vejo um movimento de tentativa, pelo menos, não necessariamente esteja acontecendo, de voltar, né, a centralizar as coisas. Porque eu acho que essa pulverização, como você disse, no final do dia, alguma coisinha vai deslizar, né? Então, acho que se a gente puder concentrar mesmo, esse movimento pode ser que esteja acontecendo também. E mais do que só o processo em si, a gente tem que entender que muitas vezes, ou na maioria das vezes, acontece uma guerra comercial entre esses parceiros do cliente. Então, está todo mundo ali atrás de um desempenho melhor, de um faturamento extra, e que, infelizmente, muitas vezes não há o bom senso de falar, peraí, esse faz mais sentido para o meu P&L no final do ano, mas para o cliente talvez não seja o ideal. Todos nós estamos atrás de melhores resultados. Então também cabe ao cliente manter o olho e, de novo, quando eu falo o cliente manter isso assim, é mais tempo para o cliente, é mais energia que ele tem que ficar controlando as partes. Se você olhar historicamente, é muito difícil você ter uma marca basicamente construída por comunicação que não tenha uma relação quase umbilical entre alguém de comunicação, e aí eu estou falando uma pessoa, versus uma pessoa ou um grupo pequeno e uma marca. Então, assim, você vê desde a história de Apple lá atrás, a relação que houve entre o Steve Jobs e entre a própria TBWA com o Lee Clow e não sei o que tal. É assim, a gente tem casos brasileiros, por exemplo, lá atrás, hoje, de novo,
depois desses anos todos, mas a história e a importância de uma DPZ. E conseguiu-se criar uma percepção absolutamente distinta, né, do que é Bradesco e do que é Itaú. Então, e isso tinha muito a ver com a proximidade do Petit, do Zaragoza, com o Olavo Setúbal. Com as relações, né? As relações pessoais próximas, porque, né? De dono para dono, né? Essa história. E porque tinha uma coisa de você zelar realmente, você tá junto. Quando hoje as marcas pedem que as agências, as empresas de comunicação zelem pelos seus negócios, eu acho que tinha a palavra pode soar meio piegas, mas tinha um carinho desses caras com essas marcas do tipo, e que muitas vezes, tal qual a Apple, assim, nós estamos falando de uma empresa que está começando. Então, quando uma empresa está começando, como qualquer startup hoje, é uma folha em branco. Você vai começar a desenvolver tudo aquilo, então você se sente pai e mãe daquele negócio. Então a relação é outra. Não estou falando que isso é a única coisa que faz um trabalho final ser relevante. Mas é óbvio que o nível de entrosamento, de novo, é umbilical. Então eu acho que isso está voltando a acontecer e você reconhece claramente no mercado algumas marcas e as relações com grandes criativos, e não só criativos, com pessoas de comunicação, mas que estão ali do lado acompanhando. E eu acho que o executivo, né, ele precisa ter esse discernimento claro na cabeça. A construção de marca, ela leva mais tempo do que o resultado imediato que hoje o digital permite, que é uma beleza também, claro, ninguém está falando o contrário a isso, não vamos ser malucos a esse ponto, mas é importante ter essa cabeça, né, clara de, a construção de marca demora tempo. Por exemplo, da Apple, o próprio Itaú, como você deu de exemplo, puxando a sardinha aqui para um passado recente também, a própria Skol dentro da Finasca. Então, essas coisas levam tempo, né, cara? E talvez o momento do executivo na companhia, que tem aquele cargo de 2 anos na cadeira, 3 anos na cadeira, isso talvez não tem esse equilíbrio ainda, né? Então, eu assim, quando você tem fundadores, quando você tem, de novo, empreendedores que começaram um negócio, esses caras muitas vezes estão falando, cara, isso vai ser um negócio para minha vida, ou isso é um long term. Quando você tem um executivo, às vezes o cara tem, assim, não, eu vou fazer agora nos próximos 3 anos, o meu bônus é não sei o que, o meu próximo step pode ser fora da empresa. Então, é humano, né? Claro. Que, assim, essas mudanças você sinta na atuação ao longo do dia a dia. A empresa, seja um conselho, seja, sei lá, como é que você vai fazer isso, tem que também estar atenta a isso, né? Tem que olhar aquilo como falar, legal, esse cara está de passagem, mas e como é que vai ser lá na frente? Eu li 2 coisas recentemente que me chamaram bastante atenção. Uma foi uma matéria de capa, acho que de setembro, da Harvard Business Review, que era sobre métricas e estratégia. O quanto as métricas estão matando a estratégia das empresas. Porque não são todas as métricas que a gente está que são short term, mas assim, muitas das que hoje a gente está absolutamente fascinados e focados, repetindo, elas têm como objetivo uma entrega muito rápida. E o quanto isso pode te desviar, né? Se for a única maneira de avaliação do que você tem que fazer. E ontem eu estava lendo um outro estudo em que ele comparava os movimentos de ativação da marca e você sentia o quanto aquilo subia, dava efeito e depois tinha uma queda lenta e você precisava fazer de novo, versus uma construção de marca mais baseada que na verdade ia fazendo o quê? E a precificação ia aumentando. Então, óbvio que leva mais tempo, e aí são 250 números que os caras falaram lá, e eles chegam a falar que assim, cara, 50% da tua verba você deveria gastar 50 ou mais, 55, alguma coisa assim, na construção da sua marca. Construção de marca não tem obrigatoriamente nada a ver com fazer coisas institucionais. Porque aí a pessoa diz, mas então eu vou fazer um negócio que não tem... Não é isso. Esse é o objetivo daquilo. Pode ser vender a médio prazo, mas também tem que ter um legado final de construção de marca.
Algumas ações a gente sabe que assim, cara, eu vou fazer isso agora para vender, para não sei o quê, vamos queimar. Tem que ter o equilíbrio. Acho que o equilíbrio é fundamental. Vamos fazer as duas linhas juntas. É o Peter Field. Até porque as plataformas digitais, né, principalmente as sociais, elas foram construídas para favorecer investimento, né? Então ela vai te dar alcance, ela vai derrubar alcance para te fazer investir de novo. Essa é o modelo de negócio. Então ela não vai privilegiar a construção de marca de qualquer jeito. Uma coisa que eu sempre falo, e óbvio que a gente tem que não só valorizar, como ficar atento a tudo isso, assim, cara, olha a dificuldade das marcas chinesas de construírem marca. Para o tamanho da China, para o tamanho do dinheiro, você fala assim, cara, me cita 5 marcas chinesas que você olha e fala assim, putz, marca bem construída. E eu não estou falando marcas que às vezes você olha e fala assim, não, mas essa marca é um gigante. Não. Ser gigante você sabe dela por causa do tamanho, isso é uma coisa. Mas como marca, né? Eu acho muito sintomático quando você pode ter o dinheiro para investir o que quiser, só que você tem, agora eu sempre troco os dois, a Índia que vai lá e compra a Land Rover, né? Ou uma empresa chinesa que vai lá e compra a Volvo. O que esses caras estão fazendo, né? Eles sabem que assim, o quanto é demorado, o quanto é complexo, eu vou construir essa marca. Então, uma marca. Então, se você quiser ter preciso vender rápido, tem uma capacidade produtiva gigantesca, com essa marca, se eu mantiver, eu já... Cara, o próprio... Se você pensar no lema e assim, eles vão atrás de marcas, né? Marcas, assim, seja uma Heinz, seja a eterna discussão, vai comprar Coca-Cola um dia, não vai, né? É sempre atrás de marca. Não é atrás de... o cara vai lá e vai comprar uma empresa que tem uma planta Não é sobre isso. É sobre marca, é sobre o valor que muitas vezes é difícil a gente falar. Só para não me alongar muito, eu acho que a discussão do longo e do curto prazo é regime contra a reeducação alimentar. A gente sabe que quando a gente vai fazer um regime, é assim, cara, preciso perder 3 quilos em 6 meses. Você pode perder. Um monte de jeito. Isso te garante que você vai manter isso ou que você vai continuar? Não. É outra coisa. Então, na verdade, as duas coisas têm que ser feitas ao mesmo tempo. Assim, cara, eu vou me reeducar porque isso, de certa forma, vai impactar no negócio. Só que você não vai ter esse resultado em 2, 3 meses. Eu queria voltar um pouquinho até para discutir um pouco de conceito de criatividade. Se você olhar para a economia tradicional, pelo menos na minha opinião, a indústria, essa palavra nunca pertenceu à indústria de fato, criatividade, nunca entrou nesse meio, mas no serviço, no comércio entrou, porque o cara vendia diferente, o cara tinha formas diferentes de se comunicar, etc. Com a nova economia, eu acho que a criatividade entrou na indústria. As novas companhias, que uma forma diferente de indústria, mas que são empresas de tecnologia, etc., eles se apropriaram dessa palavra. E essa palavra ficou muito simbólica no sentido de resolver problemas de uma forma diferente dentro dessas empresas. A criatividade é como pegar um problema e resolver ele de um jeito diferente, de uma forma diferente. E aí a minha pergunta no meio publicitário, que sempre foi o dono dessa palavra que a gente conhece, será que ele não perdeu força, a palavra criatividade não perdeu força porque ela precisa surpreender muito mais do que precisava, porque na indústria e no mercado ficou esse sentido de resolução de problema, de tornar as coisas... Será que ela não perdeu essa força porque o mercado se apropriou dela em outras camadas? Eu acho que ficou mais difícil. Se a gente pensar algumas das definições clássicas de criatividade, que é, cara, quanto maior for o teu repertório, maior vai ser tua base em fazer conexões nunca antes feitas. E aí você pode surgir com alguma coisa diferente. Por um lado, por toda a carga de nova informação e conteúdo que a gente fica gerando, a tua possibilidade de repertório aumentou muito. Existem os limites humanos, existem fomos, tudo bem, beleza. Então, teoricamente, assim, você tem mais matéria-prima para fazer essas conexões que vão gerar coisas novas, beleza. Se a gente falar de comunicação isoladamente, assim, a fragmentação de mídia, porque assim, era muito cômodo, antigamente, você fazia um super filme
colocava numa TV aberta, todo mundo via e você conseguia passar uma mensagem única, direta, rápida para 70% do país. Beleza. Não estou falando só do Brasil, estou falando globalmente. Hoje, isso exige, com a fragmentação toda, que você não só tenha sparks menores, mas que acabam atingindo gente que, se você ficar só tentando fazer do jeito que você fazia, não vai chegar ao spark. E algumas dessas têm limites técnicos para você atingir. Então não adianta a gente falar assim, mas eu vou... Ser brilhante em 6 segundos. Assim, não existe... Tem uma coisa em relação a tempo, por exemplo, e a emoções, e a como você fala com as pessoas, que assim, não adianta. Nós não estamos aí desde 1800 e alguma coisa fazendo filmes com uma duração padrão porque me piate. É porque é um tempo que você precisa construir uma história, que você precisa envolver as pessoas, né? Tudo bem, então você precisa fazer aqueles filmes de 5 horas, mas você também não resolve. Por que os caras não estão lançando na nova economia filmes de 35 minutos? Porque não funciona, porque a gente precisa de tempos, né? Assim, crianças levam 9 meses para serem geradas, entendeu? Não tem muito... Ou cada uma funciona para um objetivo específico, né? Cara, pode funcionar, mas não para... Se a gente olhar, tem uma coisa, e se a gente entender que a comunicação parte disso desde o Chaplin até hoje, para não ir mais para trás, é assim, os gêneros de filme que existem são os mesmos. Então assim, você tem as comédias, você tem as aventuras, você tem as ficções científicas. Se você for ver, é o mesmo. Por quê? Porque todas elas acabam canalizando para emoções. Essas emoções, nós não estamos criando novas emoções no ser humano. Então você precisa pegar essas rotas aqui e fazer... minha marca vai falar por onde? Eu vou falar por aqui. É isso, né? Então, eu acho que o desafio é surpreender ainda mais. E aí a gente bate numa coragem, numa palavra que é coragem. Porque assim, para mim a palavra que define o que as marcas deveriam estar mais preocupadas hoje não é inovação, não é coragem. Porque assim, sem coragem, as marcas não vão surpreender mais. Mas você não acha que teve também uma supressão da criatividade por conta de um comodismo? Seja por modelo de negócio, seja por terceirização do trabalho, de uma parte do trabalho, ou não terceirização, mas para alguns clientes assumirem uma parte desse trabalho criativo, e, sei lá, o que me parece às vezes que acontece é cômodo também para alguns players, algumas agências não poderem, não investirem tanto em criatividade. Eu acho que você usou uma palavra que a gente precisa tomar cuidado, que é cômodo. Que assim, eu não sei se é cômodo ou se e uma coisa pode estar dentro da outra, assim, é muito mais seguro você não apostar em alguma coisa. E criatividade, na maioria das vezes, tem um risco embutido. Por uma coisa básica, que é, de novo, retornando à palavra. Se é criativo de verdade, se nunca foi feito antes, você não pode prever com exatidão numérica qual é o impacto e qual é o resultado que aquilo vai ter. Então, assim, se eu vou fazer pela primeira vez, então vamos ver o que vai acontecer. É quase como defender. Quanto maior for a criatividade, ou quanto mais, eu não gosto da palavra, mas vamos lá, disruptivo for a coisa, mais risco tem embutido. Esse é o fato. Então eu não sei se é cômodo, mas eu acho que assim, e aí as métricas hoje talvez comecem a dar um freeze na cabeça do cliente, que é, quando você tem a métrica e ela te garante, ou ela ela fala, não, eu vou te entregar isso, não sei o que tal, é como se esse tipo de raciocínio precisasse ser empregado para todo o resto da coisa de comunicação. Não, até aqui vai, dali para frente é o teu espaço para errar. Fail harder. Assim, não adianta. Eu tava falando com um cara, um amigo meu, e ele chegou para mim e falou assim, cara, em Israel, você chega para pegar um venture qualquer, a primeira pergunta que os caras falam é assim, é teu primeira startup? Assim, next. Por quê? Eles querem o cara que já errou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque, de novo, tem um legado, tem um aprendizado. O cara que já doou muito do que ele tem para aquilo. Exatamente. Então, assim, de novo, é óbvio que pode ter uma puta ideia, pode ter uma puta startup que de primeira vá, mas o cara quer ter esse legado da coisa. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com a descoberta, a inovação, ela passa pelo risco. E a gente foi
acostumado, a gente foi ensinado a minimizar riscos. Beleza, minimizar é uma coisa. Não trabalhar com é outra totalmente diferente. Porque o risco é o prêmio, né? Na verdade, o que você não pode é colocar tudo em risco, né? Que aí realmente a chance de você conseguir fazer uma nova empreitada é baixa. A nova economia fez a criatividade ser mais metrificável, de fato, em alguns casos, em produto, e eu acho que isso também aumentou o preço para o criativo conseguir vender essa ideia que ainda não existe, esse projeto que vai ser impossível mensurar de fato do início ao fim. Acho que também isso dificultou, porque daí o executivo ele ficou baseado nisso. E aí matemática vira matemática para tudo para eles, né? A projeção. E aí eu te pergunto, como que o criativo tem que se posicionar hoje? Como que ele sai dentro de uma companhia, dentro de uma agência? Como que ele tem, da onde vem a coragem para ele fazer mais? É engraçado esse ponto que você levantou, porque eu me lembro de um jornalista, acho que era New York Times. Estou tentando me lembrar o que era o lançamento da Apple na época. Acho que era o Apple Watch. E ele começou o artigo dele falando o seguinte: eu não vou prever nada sobre isso. Porque da última vez eu estava absolutamente cercado por dados, informações e pesquisas. E eu dei um tiro na água quando eu falei assim: iPad? Tablet? Para que as pessoas querem isso se elas têm computadores, laptops cada vez menores, com não sei o que tal? E ele reproduziu, inclusive, o artigo que ele fez no lançamento do iPad, falando assim, cara, será o maior fiasco do mundo. Ele falou, então, assim, e de novo, ele estava fazendo uma análise absolutamente fria, técnica, assim, cara, porque as pessoas, os computadores diminuem o poder de processamento aumenta pra caralho. Então, só que alguém lá dentro, Steve Jobs, virou e falou assim, não, tem um componente aqui de comportamento das pessoas lá na frente, esquece a tua linha, o que você está produzindo aqui, que vai fazer sentido. Então, quando o criativo, na verdade, e aí de novo, isso não é um dom, isso não é de novo, a quantidade de repertório que você tem, porque assim, o que fez um Steve Jobs olhar para aquilo e falar, não, eu banco isso, óbvio que não foi só ele, mas numa estrutura como a gente conhece da Apple, é decisivo. Assim, foi um monte de informação. E às vezes o cara foi buscar uma informação, esse repertório dele foi buscar lá longe, que não tem nada a ver, quando quem estava aqui produzindo o negócio estava só analisando. O cara era um jornalista de tech. Então, ele estava na raia. Eu só peguei esse caso porque quando você pergunta o que o criativo tem que fazer hoje, é assim, cara, tudo bem, é uma piscina com várias raias. Assim, você pode ter a sua especialidade nessa raia, mas não saber o que está acontecendo, ou não querer se informar, ou não querer cruzar essas informações, cara, de novo, é você querer ficar com uma vida chata de ir de volta batendo numa linha reta, que em algum momento ou você vai cansar, ou você vai morrer, ou você vai se aborrecer. Alguma coisa desse tipo. Então, ao mesmo tempo, isso leva tempo, isso exige da pessoa que ela gaste tempo buscando informação, que num primeiro momento você fala assim, cara, você foi para aquela palestra, por quê? Assim, porque eu fui, porque aquele assunto pode ser, em algum momento eu posso usar. Que eu acho que é a riqueza das empresas de comunicação, um dia eu estou mergulhado em carro, no outro eu estou falando de absorvente, no outro eu estou falando de... Então, assim, não adianta eu querer ser o maior especialista em absorvente ou ser o maior especialista em carro. Eu não vou ser. Sim. Mas eu preciso conseguir entender. E tem que ter essa capacidade de realmente cruzar essas informações e pegar as boas práticas, trocar. Eu acho que é muito mais nisso até que a informação, de fato. A referência, aquele repertório e referência sim, mas saber usar isso depois. Né? Exatamente. E foi esse o nosso podcast de hoje. Podcast oficial do Fora de Série UFS Cast. Muito obrigado, Rui. Prazer enorme. Já estamos esperando a parte 2. Merece parte 2. Merece parte 2. Parte 3. Obrigado, Rafa. Obrigado, Alisson. Valeu. Obrigado. Voltamos no próximo podcast. Obrigado a todos. Não deixem de seguir @Fora de Série em todas as plataformas sociais. Não deixem de seguir Rui Branquinho, @Branquinho nas plataformas sociais. Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau.